Polícia Federal prende suspeitos de atuar no PCC. E você vai ver também. Alta do dólar bateu novo recorde nesta terça-feira. E ainda, Vinícius Júnior é favorito ao prêmio The Best. Essas e outras notícias você acompanha agora no Redação Hit. Olá, bom dia. 11h30 agora pelo horário de Brasília. Seja muito bem-vindo ao Redação Hit, edição manhã. Eu sou Fernando Jesus e você acompanha agora as principais notícias dessa terça-feira. A Polícia Federal prendeu hoje um delegado e mais 3 policiais civis de São Paulo suspeitos de atuar para o PCC. Outras 2 pessoas também foram presas e ainda há mais 2 que são procuradas. A ação é relacionada ao homicídio do delator Vinícius Gritzbach. Acompanhe. A Operação Tácitos é realizada pela Polícia Federal e promotores do GAECO, o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado do Ministério Público de São Paulo, com apoio da Corregedoria da Polícia Civil. Ao todo, são cumpridos 8 mandados de prisão e 13 de busca e apreensão na capital de São Paulo e nas cidades de Bragança, Paulista, Igaratá e Ubatuba, no interior do estado. Também foi determinado o cumprimento de medidas cautelares, como o bloqueio de contas bancárias e o sequestro de bens. A operação é resultante do cruzamento de diversas investigações, inclusive o assassinato do delator Vinícius Gritzbach, em 8 de novembro, no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. O delegado preso é Fábio Baena, que foi acusado por Gritzbach em sua delação premiada de extorsão. Na época, Baena comandava uma investigação em que o delator era suspeito de mandar matar 2 integrantes do PCC, segundo a PF. As apurações levaram à descoberta de um esquema criminoso que envolveria manipulação e vazamento de investigações policiais, venda de proteção a criminosos e corrupção para beneficiar um esquema de lavagem de dinheiro da facção. As investigações apontam que o PCC, com o apoio dessa organização criminosa, movimentou mais de 100 milhões desde 2018. Os investigados, de acordo com suas condutas, vão responder pelos crimes organização criminosa, corrupção ativa e passiva e ocultação de capitais. As penas somadas podem alcançar 30 anos de reclusão. E para falar mais sobre este assunto, nós temos um convidado. Vamos agora conversar com o Dr. Matheus Falivene, ele que é advogado criminalista. Doutor, bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso jornal. Bom dia, Fernando, bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. E, doutor, a primeira pergunta é qual que é a porta de entrada na sua avaliação como especialista? O que possibilita a entrada nas facções criminosas na polícia? Olha, o que acontece? As facções criminosas, pela sua própria estrutura, pelo seu próprio funcionamento, elas acabam se permeando nos órgãos estatais como forma de crescer primeiro suas atividades criminosas e depois transformar essas atividades criminosas em lícitas. Então essa questão de adentrar o Estado é uma questão que é íncita da própria estrutura de uma organização criminosa e é isso que diferencia ela de um simples bando criminoso. Então a organização criminosa procura entrar nas estruturas do Estado porque isso facilita a atividade criminosa e parece que é isso que o PCC eventualmente andou fazendo aí nesses casos que a Polícia Federal está investigando. Ela adentrou a Polícia Civil para obter um benefício que ajudou a facção e isso acontece com quase, ou eu diria com todas as facções criminosas. Tá certo. E como combater essa atuação? E como fiscalizar a própria polícia? A Polícia Federal é a principal arma contra a corrupção nas polícias estaduais? Olha, a Polícia Federal é sim uma arma, mas também a Corregedoria. É muito importante, né? Tem vários mecanismos que se utilizam para combater a corrupção dentro dos órgãos públicos. Primeiro, são os mecanismos de compliance e de corregedoria. Depois, eventualmente, até a punição criminal, como pode acontecer nesse caso, né? Os policiais presos eventualmente serão punidos. E também existem meios que não são criminais e nem investigativos, como, por exemplo, fornecer bons meios de trabalho, fornecer um bom salário, fazer concursos que, de fato, avaliem quem são esses policiais, quem são esses funcionários públicos que irão adentrar o serviço público. Então, tudo isso é muito importante. É lógico, não tem como evitar
em todos os casos, é impossível você evitar 100% dos casos a entrada desses grupos criminosos no Estado, mas fazendo isso você evita bastante. E certamente o caminho de punir os eventuais funcionários públicos que adentraram esse meio criminoso é sim muito importante, porque mostra que quem fizer isso será punido, e isso é de fato muito importante. E operações como essa que a gente está vendo hoje surtem resultados? E além das prisões, eles podem intimidar futuros desvios de conduta ou estão apenas atacando o efeito e não a causa? Olha, eles atacam sim o efeito, mas também, de certa forma, a causa. É lógico, isso é um efeito da entrada da organização criminosa no Estado, mas existe um fenômeno no direito penal chamado prevenção especial e prevenção geral. Então, a partir do momento que você pune uma pessoa por ter cometido um crime, outras pessoas que eventualmente queiram cometer esse crime vão pensar duas vezes, vão ficar com medo de serem punidas também. Então, sim, esse tipo de operação ela tem um efeito pedagógico e é importante que se faça. E é tão visível esse efeito pedagógico, se você for ver nos últimos 20 anos, por exemplo, a Polícia Civil de São Paulo melhorou bastante. Ela já foi pior nessa questão de corrupção, tem melhorado, a Polícia Civil tem feito um trabalho para combater. É lógico, ainda o trabalho não, como eu disse, não resolve 100% dos casos, mas tem sido feito. Isso ajudou a melhorar a situação, especialmente naquela questão da pequena corrupção. É lógico, esse caso aqui é um caso de grande corrupção, envolve a maior facção criminosa do país. Então, a polícia combatendo por meio da corregedoria esse caso também, isso ajuda a evitar futuras situações semelhantes. Tá certo, doutor. E a gente viu que nesta operação os suspeitos já foram presos. Qual que é o próximo passo, então, desta operação? Olha, o que acontece? Nesse caso específico, a gente teve aí uma pequena investigação, tivemos uma colaboração premiada do delator que acabou sendo assassinado. Essas provas que foram colhidas na colaboração agora vão ser eventualmente confirmadas ou não, né? Pode ser que sejam confirmadas ou não. Sendo confirmadas, muito provavelmente essa prisão atualmente, que é temporária, será convertida em prisão preventiva e, eventualmente, esses policiais e outras pessoas envolvidas serão processadas pela corrupção passiva, pelo crime de organização criminosa e também, eventualmente, pela lavagem de dinheiro. E, com isso, sendo condenados, poderão, daqui a uns anos, cumprir a pena privativa de liberdade por esses fatos. Tá certo, então. A gente acabou de conversar com o advogado criminalista Matheus Favilene. Doutor, muito obrigado pelas informações e uma ótima terça-feira. Eu que agradeço. Um ótimo dia a todos. Um grande abraço. E olha só, o Banco Central citou a disparada do dólar e o anúncio do pacote fiscal como determinantes para a alta de juros na ata da última reunião do Copom. Porém, após a divulgação do documento que prevê novas altas na taxa Selic, o dólar subiu ainda mais a R$ 6,16, inclusive batendo um novo recorde. Vamos ver. Na semana passada, a reunião do Copom resultou na elevação da taxa Selic pela terceira vez seguida, agora para 12,25% ao ano. A alta foi de 1 ponto percentual. O Banco Central indicou 2 novos aumentos da mesma magnitude no começo de 2025, que se caracteriza como um choque de juros na economia. A justificativa para a alta foi a disparada do dólar, que chegou a operar acima de R$ 6 nas últimas semanas, em conjunto com a percepção dos agentes econômicos sobre o anúncio do pacote fiscal. O Banco Central também mandou um recado à equipe econômica do governo, que a política para as contas públicas deve ser harmoniosa com a política de juros para evitar um aumento maior da taxa Selic. Nesta segunda, o Banco Central decidiu fazer um leilão de linha de 3 bilhões de dólares, um tipo de empréstimo e vendas de 1 bilhão e 600 milhões de dólares no mercado à vista para tentar conter a alta da taxa de câmbio. Mesmo assim, a taxa de câmbio fechou com um novo recorde, R$ 6,09. O mercado reagiu mal ao pacote do governo, porque além dos cortes de gastos esperados, foi anunciado o aumento da faixa de isenção do imposto de renda das pessoas físicas para até R$ 5.000. Segundo analistas, a ampliação da faixa de isenção favorece 32% dos trabalhadores que ganham acima de 2 salários mínimos. Apesar dessa reação, a medida ficou para o ano que vem e, com isso, não poderia ter afetado a economia. E olha só, o governo federal enviou ao Congresso o projeto que determina a idade mínima de 55 anos
para a aposentadoria militar. O texto também extingue pensão paga a militares expulsos e prevê uma contribuição militar para fundo de saúde. Atualmente são necessários 35 anos de serviço às Forças Armadas para a aposentadoria militar, quando há a passagem da ativa para a reserva remunerada. Mas não há idade mínima. Agora, o governo Lula enviou ao Congresso o projeto de lei que estabelece uma idade mínima de 55 anos para a aposentadoria dos militares. O texto prevê, ainda, outras 3 mudanças. Uma delas é o fim da chamada morte ficta dos militares, que é a pensão recebida quando são expulsos ou excluídos das Forças Armadas. A segunda medida é a extinção da transferência da pensão militar. E, por último, uma contribuição ao Fundo de Saúde em 3,5% do salário dos militares até janeiro de 2026. As medidas fazem parte do pacote de corte de gastos, anunciado em novembro pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Segundo estimativas do governo, somadas, essas mudanças podem gerar uma economia de 2 bilhões de reais anuais aos cofres públicos. O texto ainda terá de passar pela Câmara e pelo Senado para se transformar em lei, e pode sofrer mudanças durante a tramitação. Faltando menos de uma semana para o início do recesso, a análise do tema deve ficar para 2025. E você vai ver a seguir, segunda parcela do 13º salário será paga até sexta-feira. E agora vamos ver a cidade de Macaíba, que fica no estado do Rio Grande do Norte. Por lá está fazendo 30 graus e o sol aparece com algumas nuvens. Nós voltamos já. E nós estamos de volta com mais notícias para você. Agora são 11 horas e 44 minutos pelo horário de Brasília. Vamos voltar falando sobre clima. Depois de tanta instabilidade no clima, com ventos, chuva e calorão na maior parte do Brasil, qual será a expectativa para o mês de dezembro? Férias com ou sem chuva? Quem vai trazer essas informações é o meteorologista da Climatempo, Guilherme Borges. Ao longo desta quarta-feira, o tempo permanece instável, principalmente na região norte, centro-oeste e sudeste brasileiro. A passagem de uma frente fria ajuda a canalizar muita umidade para a região, mas também a aportar muita umidade da faixa norte, o que deixa o tempo mais instável nessas áreas. Destaque principalmente para o alerta de temporais nessa quarta-feira na faixa mais oeste do Amazonas, sobre o Tocantins e também sobre o norte de Minas Gerais e Espírito Santo. Faixa oeste e sul do estado da Bahia também em alerta para temporais. Para o restante das regiões, a chuva chega, mas com moderada forte intensidade. Para a faixa sul, tempo mais firme, contrastando com o tempo dos últimos dias. Para essa sequência dos próximos dias, destaque principalmente para essa quinta-feira, onde o tempo volta a ficar instável nos estados da faixa sul, centro-sul brasileiro. A gente vai ter atuação de uma baixa pressão sobre o Paraguai, somado com forte transporte de umidade da faixa norte e a forte variabilidade dos ventos em altos níveis da atmosfera, que vai favorecer esse cenário de tempo mais instável sobre os 3 estados do sul, sobre o Mato Grosso e também avançar um pouco sobre São Paulo. Destaque também para essa região mais centro-oeste, onde o tempo continua instável ao longo desta quinta-feira. Para o sudeste, o tempo vai continuar instável justamente por essa configuração meteorológica que vai favorecer esse cenário de tempo mais instável nos próximos dias. Já para sexta-feira, essa combinação meteorológica avança mais, leva mais chuva para os 3 estados do sul, também para os 4 estados do sudeste, pancadas mais isoladas no sul, pancadas um pouco mais fortes na região sudeste, centro-oeste continua com tempo instável. Sempre importante frisar que a gente está agora migrando para o verão. O verão, querendo ou não, é a nossa estação chuvosa, que mais chove comparado às outras estações. Então, esse cenário de tempo mais instável vai persistir. E quando a gente olha na tendência para o verão todo, a gente deve ter uma estação mais chuvosa tanto no centro-oeste quanto no sudeste e boa parte do sul
devido a essas configurações. Então o verão deve ser mais chuvoso nessas áreas. E também um pouco mais quente, principalmente no sul, norte, já para a região sudeste, como chove um pouco mais, essa temperatura deve ficar mais dentro da normalidade. Então, uma expectativa aí nos próximos dias de instabilidades retornando a algumas áreas do Brasil. E um dos principais benefícios trabalhistas do país, o 13º salário, deve ter a sua segunda parcela depositada até esta sexta-feira, conforme determina a legislação. O prazo para pagamento da primeira parcela terminou em 29 de novembro. Acompanhe. Segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudo Socioeconômico, DIEESE, o salário extra injetará cerca de 321,4 bilhões de reais na economia esse ano. Em média, cada trabalhador deverá receber R$ 3.096,78, somadas duas parcelas. Segundo a Lei 4.090/1962, que criou a gratificação natalina, tem direito ao 13º salário, aposentados, pensionistas e quem trabalhou com carteira assinada pelo menos 15 dias. Dessa forma, o mês em que o empregado tiver trabalhado 15 dias ou mais será contado como mês inteiro, com um pagamento integral da gratificação correspondente àquele mês. Trabalhadores em licença maternidade afastados por doença ou por acidente também recebem o benefício. No caso de demissão sem justa causa, o 13º deve ser calculado proporcionalmente ao período trabalhado e pago junto com a rescisão. No entanto, o trabalhador perde o benefício se for dispensado com justa causa. O 13º salário só será pago integralmente a quem trabalha há pelo menos um ano na mesma empresa. Quem trabalhou menos tem a receber o proporcional. O trabalhador deve estar atento quanto à tributação do 13º. Sobre essa gratificação, incide tributação de imposto de renda, INSS, e, no caso do patrão, fundo de garantia por tempo de serviço. No entanto, os tributos só serão cobrados no pagamento da segunda parcela. A primeira metade do salário é paga integralmente sem descontos. A tributação do 13º é informada num campo especial na declaração anual do imposto de renda da pessoa física. E agora vamos falar de esportes. A FIFA vai anunciar hoje os vencedores do prêmio The Best. A cerimônia vai ser realizada em Doha, no Catar, às 14 horas pelo horário de Brasília. Ao todo, serão entregues 10 prêmios na modalidade masculina e feminina. A votação acontece a partir de uma lista pré-selecionada por especialistas escolhidos pela FIFA, que define o melhor jogador e a melhor jogadora do mundo. 11 atletas foram indicados como finalistas, entre eles Rodri do Manchester City, Lionel Messi do Inter Miami e Vini Júnior do Real Madrid. O brasileiro concorre ao troféu de melhor jogador da temporada 2023-24 e é o favorito, enquanto a rainha Marta disputa o prêmio que leva o seu nome, o troféu de gol mais bonito do futebol feminino. Para as categorias de goleiro e treinadores, são 5 finalistas. O goleiro Ederson do Manchester City é o principal nome para levar o troféu da categoria para casa. E Arthur Elias, treinador da seleção brasileira feminina, briga pelo prêmio de melhor técnico do futebol feminino. Os vencedores serão anunciados hoje às 2 horas da tarde, no horário de Brasília, em Doha, no Catar. E ainda falando de esportes, Ronaldo Fenômeno surpreendeu ao dizer que gostaria de suceder Edinaldo Rodrigues na presidência da CBF. Vamos conferir. O craque, artilheiro e campeão com a seleção brasileira anunciou que tem planos sólidos de se tornar o próximo presidente da CBF. Ronaldo Fenômeno viaja esta semana ao Brasil para começar os processos da candidatura, buscando apoio de clubes e entidades. Para oficialmente se tornar candidato, Ronaldo precisa do apoio de pelo menos 4 federações estaduais e 4 clubes. O ex-atleta está confiante no processo e ainda diz que a motivação é trazer de volta o respeito pelo futebol brasileiro a nível mundial. Com o processo de venda do Real Valladolid, Fenômeno afirmou que se dedicará 100% à campanha eleitoral, ainda sem data para acontecer. O mandato de Edinaldo Rodrigues vai até março de 2026 e terá um período de espera de 1 ano antes do fim do mandato para convocar as eleições presidenciais. E antes de encerrar, como é de costume, vamos viajar pelo mundo e hoje para conhecer as Ilhas Virgens Britânicas no Caribe. As Ilhas Virgens Britânicas fazem parte de um arquipélago vulcânico no Caribe, sendo um território britânico ultramarino.
o que proporciona paisagens deslumbrantes. A ilha é muito conhecida pelos grandes recifes e pela grande quantidade de barcos na beira de suas praias. Os grandes e luxuosos resorts são outros chamativos de turistas na ilha. Para quem quer conhecer, saiba que as Ilhas Virgens Britânicas são um dos melhores destinos entre as ilhas caribenhas. E agora vamos ao vivo viajar até o Caribe e conhecer as tão famosas Ilhas Virgens Britânicas. Então vem comigo que estamos agora saindo do nosso estúdio HIT aqui em São Paulo e viajando diretamente ao Caribe para ter uma visita do deck de iates que mostram como a prática é popular por lá. E essas imagens, você confere agora na sua tela, são montanhas cobertas pela natureza, água azulada e muitos barcos. As Ilhas Virgens são compostas por 4 ilhas principais e diversas outras menores ao seu redor. A prática de iatismo é bem popular por lá, em corridas até outras ilhas ou apenas como passeios dentro do arquipélago. E com essas imagens eu encerro o Jornal de hoje. Muito obrigado pela sua companhia e uma ótima terça-feira para você. Até mais!